Eu vou dar um exemplo da minha vesícula. Há muitos anos, porque a vesícula, quando está doente, eu bato toda porque é filha de italiano também, né? A vesícula, quando ela está doente, seja o problema que for, é porque a pessoa não consegue parar de trabalhar. Ela não consegue descansar. Pra ver, né? Como que a gente age no nosso corpo é totalmente interligado. A cabeça dela. A vesícula mesmo, ela trabalha assim, ela enche lá de bilis e tal e ela para. Depois que esvazia o digestivo, ela volta e faz de novo. Então, a pessoa que não para, que não descansa a cabeça, tem um problema. E o que eu fazia? Eu pegava o avião, ia embora, voltava, pegava o carro, ia para uma palestra, depois ia para uma entrevista. Eu comecei a não descansar. Ok, fui para o hospital. Aí eu fiz o meu trabalho egípcio com a minha vesícula, que o doutor falou que ia tirar a minha vesícula. O doutor saía, eu punha a mão na minha vesícula e eu criava um clima de amor com ela, que esse é o trabalho egípcio. Dentro do templo de Luxor, né? Todo mundo trabalhava dessa maneira. O contato consciente com cada órgão, porque eles pensam por si só. Eles têm uma finalidade, uma personalidade lá dentro. Eu pus a mão na minha vesícula, imaginei que era uma menininha de Chiquinha. E eu falei, ô, minha querida, me perdoe. Eu imaginava que ela fazia uns biquinhos para mim. Você não promete, não faz. Eu te prometo, minha lindinha, que eu saindo daqui com você, não vou mais trabalhar de segunda-feira. Eu vou desmarcar um monte de palestras e entrevistas e eu não vou mais trabalhar desse jeito. Não confio em você. Você tem que criar uma conversa, um bate-papo. Aí o médico entrava e eu disfarçava, né? Aí, agora eu vou revelar, mas ninguém vai lembrar também. Aí a nutricionista veio e falou, olha, você só pode comer isso, isso e isso. Aí eu pegava uma enfermeira lá e falava, amiga, eu te dou um livro, te analiso tua família, se você me trouxer omelete com batata frita, ovo frito embaixo do arroz. Cris, você tá louca, você não pode gordura, fritura, nada. Eu falei, porque a falta de prazer da vesícula, tá pedindo que eu tenha prazer. E eu adoro purê de batata, eu adoro isso e aquilo, batata frita. Ela trazia. Aí eu fui me curando pelo prazer, pela alegria e batendo papo e prometendo. O médico chegou no terceiro dia, me levou para o ultrassom e ele falou, que estranho. Sua vesícula se recuperou completamente. A nossa nutricionista está de parabéns. Tadinha, né? Aí eu falei, exatamente, olha, parabéns para todos, muito obrigada, e fui embora. E fui embora, e cada vez que aparece alguma coisa em alguém, eu falo, fala com teu órgão. Pega na linguagem do corpo, volume 1 principalmente. Pega lá, estômago. Se você está com problema de estômago, seja ele qual for, o estômago é um cara alegre, o estômago é um cara jovem. E ele adora coisa nova, ele olha para cima, espera o bolo alimentar e ele adora trabalhar em equipe. Ele joga para o organismo e fala, ei, cambada, vai trabalhando aí que eu estou esperando o novo. Então, todo mundo que trabalha com organização, não fica cobrando ninguém, adora delegar e trabalhar com equipe, não tem problema no estômago. Agora, quem tem problema no estômago teve uma infância dura que exigiram rigidez dessa pessoa e perfeição. Ela cresce se cobrando tanto, ela não pode errar, então ela não delega nada, centraliza tudo nela e não digere ideia de ninguém. O estômago fica doente. Ela tem que fazer uma terapia, tem que falar com psicólogo, hipnose, PNL, para que ela consiga ressignificar a infância dela e delegar mesmo que ninguém faça perfeito. Curou o estômago. Parece simples, mas pega esse trauma que a pessoa tem ou essa cobrança que ela tem. Como é que você vai fazer? Haja sessão. Tem gente que cai a ficha na hora. Eu falo uma coisa, cai a ficha. Então, cada parte, se vocês quiserem até perguntar, por exemplo, o doença tal, o que tem que fazer? Aí eu falo para vocês. Sim. Vamos dar exemplos que nós sofremos. Por exemplo, eu Ótimo. tenho dores, eu estava falando com a doutora Guta aqui hoje, né? Tenho dores na cervical, aqui, principalmente na parte esquerda, inclusive. Você está falando na coluna Na cervical. coluna, aqui, Ok. puxa, assim.
Isso aí é um torcicolo. É, mais ou Do lado menos isso. esquerdo. Mas vamos ver pela linguagem do corpo. O torcicolo eu tenho também, é bem isso aqui também. Aqui, exatamente aqui também. Do lado esquerdo, é porque vocês são homens, trabalham juntos. E o lado esquerdo é homem, não é mulher, como muita gente está pregando. Porque Hermes Trismegistus mostrou, através de um caduceu, todos os chakras, a energia que sai do hemisfério direito, que é o feminino, vem para cá e retorna. O esquerdo também. Então, tudo que acontece do seu lado esquerdo tem a ver um conflito, algo mal resolvido com um homem. Tá. Começando pelo papai e outros homens. E do lado direito, a mulher. Uma mulher em conflito, ok. Mas cervical, se você for olhar a sua árvore genealógica, você vai encontrar militares lá para trás. Você conhece a sua árvore genealógica? Não muito bem, mas vou procurar ver. Procura ver, porque todo mundo que tem problema na cervical é sargentão. É aquele que cuida, controla, não tem tempo para si, de tanto que cuida e controla, né? Que é eu falo que é sargentão. Sim. Como é que a gente faz para deixar de ser sargentão? Primeiro precisa de autoconhecimento. Se você fizer o seu mapa astrológico, Sim. né? E saber qual é a sua missão espiritual verdadeira e a sua carreira verdadeira, não precisa nem saber o resto. Mas vamos escutar todos os astrólogos que tem muita coisa para falar boa. Então você vai começar a ir para outra direção. Ou vai reformular a forma que você faz. E vai começar a deixar para lá certas coisas. Automaticamente, quando a gente está no caminho, a gente não consegue mais ficar doente. Porque a gente não fica mais com ego, quer aplausos, ou então fica com a raiva que alguém não acreditou. Vai reto, vai reto. Então você precisa deixar de ser controlador, tá? Mas se eu não controlar, vai cair tudo. Não, acho o caminho do meio. Ele segura. Tadinho. E o torcicolo significa... A cara, né? Bota... A cara dele, ele parou, ele ficou parado assim, depois caiu a ficha. Então, torcicolo mesmo significa eu não quero nem olhar. O lado esquerdo, eu não quero, não admito, eu não acho legal o que ele faz. Tá? Às vezes é irmão, às vezes é pai, às vezes trabalha junto. Mas assim, não é porque a gente não gosta de uma coisa, que a gente não ama a pessoa. Sim. Né? E do lado direito, o torcicola, eu não quero nem olhar para o que ela está fazendo. É negar. É exato. Só que a pessoa está tão envolvida em tanta coisa que ela vai falar, não tem problema com homem nenhum. Não tem problema com mulher nenhuma. Mas se eu ficar conversando com ela e comendo pelas bordas, eu vou falar, e a fulana de tal? Eu não tinha pensado nisso. Tá? Então, no caso de vocês, dá para vocês organizarem tudo sem sentir essa carga, essa tensão. Você consegue que ser aquário, agora Capricórnio? A cara dele. Gente, o Capricórnio. Sabe o que eu acho lindo? Que nem você falou hoje, que é de aquário com ascendente em peixes. Isso. E ele é Capricórnio. Capricórnio. O desenho do Capricórnio é um bode e com rabo de peixe. Então, olha que dupla de espiritualidade. Porque o Capricórnio parece que é aquele pé no chão e tal. Mas é aquele que, quando encontra a espiritualidade, é o melhor amigo. Ele dá vida para um amigo, é o melhor massagista, é o melhor médium. Então, vocês fazem uma dupla espetacular, falando de signo. Então, parar de controlar não é deixar cair. É a forma que você vai controlar. Organizar não é segurar. É um trabalho que só você se percebendo, não é da noite para o dia, tá? Sim. Então, cada coisa do organismo tem uma explicação e tem como reverter todas as doenças. Todas. E não tem nada a ver com idade, viu? O Covid... Não, o Covid vamos pular. Não, eu não falo. Eu também não gosto de falar, mas eu preciso dizer a doença em si, esse sistema imunológico. O pulmão, ele representa... Eu também não falo no meu programa, eu acho que não tem que ficar falando essas coisas. Mas se eu não falar dos pulmões, as pessoas não vão entender. Os pulmões são órgãos duplos, coração no meio. Então ele representa o relacionamento amoroso. Qualquer problema no pulmão significa a pessoa que tem infelicidade, muita crítica no relacionamento amoroso. Pode ser de ex, pode ser de um casal que convive, pode ser contra a origem, que é o papai e a mamãe, ou o próprio cônjuge. Então, os 3 antídotos que eu costumo dizer para as pessoas curarem qualquer problema do pulmão é elogiar, agradecer e ver o lado bom do cônjuge.
ou do ex-cônjuge. E o pulmão começa a regenerar. Quando aconteceu isso, eu fui em vários hospitais visitar amigos. Aí eu falo, lembra do que é bom. Lembra do que teu amor, a tua esposa, teu marido fizeram de bom. Para de ter essa mágoa, senão você não vai curar. Ah, mas não é só pulmão. Mas o pulmão é o principal, tá? Então, quando a pessoa começou a elogiar, agradecer, saiu. Saiu do hospital curado. Então, a gente logo percebe que não existe nada no teu corpo que venha de fora. Porque se seu sistema imunológico ele está intacto, qualquer coisa que venha te atacar, visível ou invisível, não vai te pegar. Não vai porque você tem, além do campo áurico te protegendo, você tem também o sistema imunológico. Baço, timo, glóbulos brancos, muita coisa. Então, como é que faz para ter o sistema imunológico sempre alto? Regido pelo chakra cardíaco. E qual é a função do chakra cardíaco? Amar, perdoar e desapegar. Ah, eu não consigo. Vai fazer terapia? Vai buscar ajuda. Ah, mas eu gosto de guardar coisas. Vai virar diabético. Todo diabético teve uma infância terrível. E eles são acumuladores compulsivos, assim como muitos cardíacos. Então, você vai pedir para eles tirarem as coisas e jogar fora, é um crime. Tem que trabalhar a origem deles. O amor e perdão do papai e mamãe de toda a tragédia que aconteceu. Para isso, o PNL entra. O esclarecimento. Aí a pessoa automaticamente começa a se desapegar. A doença vai embora. Porque a doença é só uma forma de dizer que você está no seu caminho errado. É só um adendo aqui, você comentou de PNL, é legal explicar o que significa essa sigla, que é Programação Neurolinguística. Isso. É legal você explicar Programação Neurolinguística, porque nosso cérebro ele trabalha igualzinho um computador. E depois de muita vivência, muitos amigos estelares, eu compreendi que nós estamos aqui na Terra porque somos inteligências artificiais biológicas. E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada, mas tem uma capacidade muito grande, que a inteligência artificial agora, ela está muito mais na frente e já domina tudo. Você pensa um negócio, ele já te responde aí no celular. Você não precisa nem perguntar. Então, a PNL, ela vai reprogramar você com associação de ideias. E faz você imaginar uma coisa, toca no teu corpo, faz você colocar, por exemplo, cores num pensamento. Ele fica mais registrado em você. Quando você pensar em preto e branco e se afastar a imagem, você vai tirando as emoções e vai limpando a sua corrente sanguínea. Porque ela se torna mais alcalina quando você não tem raiva, mágoa, por causa do nosso hipotálamo, uma glândula no centro da cabeça que produz materiais químicos. Quando você tem raiva, tristeza, seu corpo está sempre infectado dessas químicas. E somente prática de meditação, uma reprogramação, uma yoga, um tai chi chuan, um autoconhecimento profundo que te traz a serenidade. Você continua sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, mas dentro de você uma serenidade muito grande, quando você consegue e se permite fazer pelo menos umas 10 sessões de PNL. Do antigo, a PNL antiga, que faz você reprogramar, ressignificar o cérebro para que o seu cérebro acredite que aquela história não tem qualquer poder sobre você.